Olá, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Fernanda e hoje eu vou fazer um panorama bíblico de Levítico. Para quem está aqui pela primeira vez no canal, esse é o terceiro panorama bíblico que eu faço aqui. Eu vou deixar os outros, o link na descrição do vídeo, tá? Já fiz de Gênesis, Êxodo, Jó e esse é o terceiro de Levítico, que eu estou estudando em ordem cronológica os livros da Bíblia, tá? Então, vamos iniciar o nosso panorama. Eu vou compartilhar com vocês as minhas anotações. Essa minha Bíblia aqui é a Bíblia Sagrada The Purpose Book. A linguagem é Almeida século 21. Vamos abrir aqui então em Levítico. Na página inicial aqui do livro, sempre tem um versículo relacionado, né? Então, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44. O livro de Levítico, ele fala sobre a santidade de Deus e como Deus exigia do povo que também fosse santo, né? Para conviver com ele. Então, o livro de Levítico ele foi escrito por Moisés. Foi um livro onde a palavra santidade é mencionada mais vezes do que em qualquer outro livro da Bíblia. Ele fala sobre o povo de Israel quando está ao Monte Sinai, onde Deus ensina, né, os israelitas para serem um povo santo, através dos mandamentos, através da construção do tabernáculo. Então, para poder ter essa aliança com Deus, essa comunhão com Deus, Deus exigia do povo algumas regras, né, de como se comportar entre o próprio Deus e entre o próximo ali na comunidade, né, no acampamento. O principal propósito do livro é fornecer instruções específicas para a adoração lá dentro do tabernáculo e que era agradável a Deus. Essas instruções, elas ensinavam sobre a seriedade do pecado, a importância de pedir perdão a Deus, e Deus deixou bem claro o padrão de vida santa que os israelitas deveriam seguir. Eles precisavam estar separados das outras nações pagãs. Em Levítico, os sacrifícios, os sacerdotes, o dia da expiação abriram caminho para os israelitas chegarem até Deus. Eles também deveriam adorar a Deus com seu modo de viver, para que Deus fosse honrado através do seu relacionamento dele com as outras pessoas. A ênfase final do livro de Levítico é a celebração. O livro fornece instruções para as festas que faziam lembrar os feitos de Deus, dando-lhe graças e dedicando ao serviço como uma tradição a ser passado em gerações. Como Cristo é revelado no livro? Cristo é revelado nos cordeiros perfeitos, nos sacrifícios, no sangue dos animais e no sacerdote. O versículo-chave está em Levítico 19, versículo 2. Aqui. Fala a toda a comunidade dos israelitas: sereis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, o tema principal do livro é a santidade de Deus e a santidade do povo, né? O propósito principal do livro de Levítico era instruir Israel na santidade, para que o Senhor habitasse entre eles e os abençoasse. Então, no livro de Levítico, 5 palavras-chave capturam essa mensagem: a santidade, o limpo, os sacrifícios holocaustos, os sacerdotes e a adoração, que eram as festas celebradas pelo povo. Então, a santidade significa separado e consagrado. Então, os israelitas eram um povo separado, eles tinham que ter os costumes, o modo de viver e o modo de adoração a Deus diferente dos outros povos pagãos. E que isso fizesse a diferença, né, entre as outras nações. Então, os sacerdotes, eles deveriam ensinar o povo a diferença entre santo e profano. Então, o que era santo relacionado a Deus e o que não podia se fazer, que era profano. Entre o imundo e o limpo. Então, algumas coisas que eles faziam, que eles não poderiam fazer, eram considerados imundos ou limpos. Ser santo significava que as pessoas, como os sacerdotes, os lugares que eram as tendas, como as casas deles, ou o tabernáculo, e as coisas como as ofertas, os objetos sagrados, especiais que participavam da santa presença de Deus dependiam do santo, ou seja, dependiam de Deus para se tornar santo. Tudo que comprometia o relacionamento exclusivo com Deus, sendo uma pessoa ou um objeto ou um lugar, ofendia a Deus e a sua santidade. Então, por exemplo, os sacerdotes, eles tinham que ser separados e serem santos para fazer ali o meio, né, o intermediador entre Deus e o povo e entre o povo e Deus para fazer os sacrifícios. Então, o sumo sacerdote, que era Arão,
Ele tinha que ser santo, ele tinha que se preparar, por exemplo, lavar o corpo, lavar as vestes, colocar as vestimentas, para poder fazer o sacrifício, assim como os seus filhos. Só que a diferença de Arão é que ele entrava no Santo dos Santos, que era onde estava a Arca da Aliança, uma vez ao ano, para fazer a expiação dos pecados para todo o povo. Então, eles tinham que se preparar totalmente para poder realizar esses cerimoniais de sacrifícios, tá? Além dos objetos, então, os sacerdotes seriam as pessoas, e também não só os sacerdotes, mas também o povo. Aí, na parte do povo, a gente entra aqui no limpo e no imundo, tá? Mas aqui na parte da santidade, os sacerdotes seriam as pessoas principais, que deveriam estar realmente separadas e santas para poder ser exemplo, né, para as outras pessoas da comunidade e para servir de intermediador ali entre Deus e as pessoas e Deus. Os lugares aí incluía a tenda, que seria a tenda do encontro, ali onde é o tabernáculo, a parte onde tem os objetos, como o candelabro, a mesa dos pães da presença, o altar do incenso. Então, tudo que a gente viu ali na construção do tabernáculo em Êxodo, tá? Então, aquelas partes ali, todos os objetos usados nos cerimoniais, e nos sacrifícios, nas ofertas, na parte do incensário, tudo tinha que ser mantido santo, porque tudo foi Deus que iniciou. Então, por exemplo, o fogo ali do altar do holocausto, o fogo do altar do incenso, o fogo que iluminou o candelabro, tudo foi Deus que enviou do céu o fogo para acender. Então, os sacerdotes eles tinham que manter esse fogo aceso. Eles não poderiam trazer fogo de outro lugar para manter aceso. Eles tinham que manter aquele fogo do Senhor, porque era um fogo santo. Então, tudo ali era considerado santo. Qualquer coisa que contaminasse aquelas partes santas do tabernáculo estava infringindo a própria santidade de Deus. Então, era como se fosse uma ofenda a Deus, um pecado, uma coisa muito séria. Então, eles tinham que seguir aquelas regras rigorosas para sair tudo de acordo com o que Deus havia pedido e de acordo com a santidade de Deus, para manter tudo puro. Então, os lugares seriam todas essas partes, tá? Do ambiente ali, fora do tabernáculo, aí já entraria nas pessoas e nos animais, que nós vamos ver depois. As coisas ou ofertas seriam também os objetos, né? Os pães da presença ou da preposição que ficam ali, o candelabro, seriam os objetos usados, as bacias para ser usadas também ali nas cerimoniais, os sacrifícios. Então, todos os tipos de objetos deveriam ser separados e considerados santos, tá? Qualquer coisa que atrapalhasse ali, que não mantesse essa santidade, estaria ofendendo a Deus. A parte de limpo ou imundo, aí incluía as pessoas, incluía, né, a parte da comunidade ali de Israel, as pessoas que não eram os sacerdotes, e incluía também a alimentação, tanto os animais que eram usados para fazer os sacrifícios, quanto também os animais que eram ingeridos por ele, que eram usados para alimentação. Então o Senhor dizia o que deveria ser usado e o que não deveria. Tudo aquilo que Deus falava que não, eles não deveriam usar, era considerado imundo ou limpo. Se a pessoa usasse aquilo, ela se tornava impura, ela se tornava imunda. E isso a separava do Senhor, não deixava ela ir até o tabernáculo. Ela não podia se aproximar do tabernáculo. E muitas das vezes tinha que ficar até longe do acampamento. Ela era tirada do acampamento porque ela estava sendo considerada imunda. Quando que a pessoa seria considerada imunda? Quando ela tivesse doenças de pele e fluxos corporais. Então, por exemplo, a pessoa tinha uma doença de pele e essa doença de pele era mais esbranquiçada, ou parecendo uma ferida, ela ia até o sacerdote examinava, somente o sacerdote poderia fazer esse exame, e aí a maioria das doenças de pele eram consideradas como lepra. Como naquela época eles não tinham noção do que era contagioso, do que não era contagioso, então eles consideravam como lepra, como se fosse tudo contagioso. Então, por precaução, eles consideravam que era lepra e que era contagioso e tirava a pessoa do acampamento. A pessoa ficava 7 dias fora do acampamento. Depois de 7 dias, a pessoa voltava até o sacerdote e o sacerdote examinava novamente a ferida. Se a ferida tivesse desaparecido, ela poderia voltar ao acampamento. Para voltar ao acampamento, ela teria que fazer todo um cerimonial de limpeza da pele, das roupas, sacrifício também para poder pedir perdão ao Senhor e para voltar a ter essa comunhão com a comunidade. Se a pessoa, dentro de 7 dias,
não tivesse curada, ela voltava para fora do acampamento e ficava mais 7 dias. Então, de 7 em 7 dias, ela retornava ao sacerdote para ver se aquilo havia sido curado. Geralmente, quando uma doença é fungo é um vírus, né? Se for um vírus, em 7 dias ela já sumiu. Então, ela já conseguia voltar ao acampamento. Se aquela doença persistisse, ela ia continuar fora do acampamento, para evitar a contaminação e o contágio, né, de todo mundo, porque estava todo mundo no deserto, como é que ia tratar? Muitas pessoas iam acabar morrendo. Então, eles consideravam a pessoa como impura por causa da lepra, ou uma doença que fosse semelhante à lepra, tá? A parte de fluxos corporais, aí entra a parte da menstruação da mulher. Essa parte da menstruação da mulher, ela já vem não só ali entre os israelitas, mas já havia na época dos persas e dos egípcios também. Então já era comum considerar a mulher como quando ela tivesse menstruada, ela fosse impura, ninguém chegava perto dela. E tudo aquilo que ela tocasse ou um local que ela sentasse era considerado impuro também. Outro fluxo corporal é quando ela dava à luz. Então, quando ela ganhava neném, ela tinha que ficar 7 dias também separada, somente ele cuidando do bebê. No 8º dia, que fazia a circuncisão no menino, se fosse menino, né? Aí ela completava os 7 dias de separação, de isolamento. Depois desse período da circuncisão, ela ainda ficava mais 30 dias reclusa, somente ali em contato com a criança. Ela não podia encostar em nada, mas isso acabava ajudando, né, a mulher no resguardo. Então ela ficava mais para cuidar do bebê do que nos afazeres domésticos. Outro tipo de fluxo corporal é também devido à relação sexual, e isso também inclui o homem, tá? Então, os fluxos corporais não era só para as mulheres, como a menstruação e o parto, era também para os homens, quando os homens tinham alguma infecção na parte do genital, então às vezes tinha uma produção de pus, alguma coisa, uma doença infecciosa, então ele era considerado impuro. E também, às vezes, quando ele tinha relação sexual com a mulher, também ele tinha que ficar separado até, eles eram considerados impuros até a tarde, um período até a tarde. Ou então, quando, né, tinha ejaculação noturna, também ele tinha que lavar tudo, limpar tudo, o local todo que entrou em contato com o sêmen, e também ficava separado até o final da tarde. Ele ficou considerado impuro até o final da tarde. Então, isso era uma maneira de dizer que eles estavam impuros, eles não poderiam chegar perto do tabernáculo. Com relação ao fluxo corporal, também evitava, né, doenças venéreas, sexualmente transmissíveis. Então, Deus via nesse sentido, não como se a relação sexual fosse errada, mas para evitar a promiscuidade. Também outro fato que o Senhor colocou para evitar a idolatria, porque muitas nações pagãs, elas tinham durante ali o culto aos deuses da fertilidade, elas tinham a relação sexual como parte de cultuar aos deuses da fertilidade. Então o Senhor também colocou essas situações, né, de puro, de impuro, para justamente eles terem essas regras e evitar o povo a fazer o mesmo com relação a ele. Aqui as outras nações pagãs faziam com os deuses de fertilidade, tá? Em relação aos animais, tinham também, que seriam os alimentos, né? Tinham animais que eram considerados permitidos para alimentação e outros animais que não eram permitidos para alimentação. Então, por exemplo, aqueles que eram animais considerados impuros, geralmente eram os animais que comiam carniça, tá? Então, animais que se alimentavam de outros animais mortos, ou então alguns animais que poderiam trazer doenças, às vezes uma intoxicação alimentar. Então, como eles viviam no deserto, né, tinha muitas restrições quanto a isso, para que não houvesse uma intoxicação geral ali, né, com todos e acabassem matando muitos por causa de uma intoxicação. Outro animal também que era proibido era o porco, mas isso não era nem com relação à intoxicação alimentar, é porque o porco era usado para a idolatria de outras nações pagãs. Então, Deus também não permitiu que eles comessem porco para poder não correr o risco de querer fazer sacrifício com porco também, tá? Então, isso com relação à alimentação. Com relação aos animais para os sacrifícios, eles deveriam também ser considerados puros. Puros e perfeitos, tá? Então, eram usados os bois, eram usadas as ovelhas, as cabras, eram usados também os pombinhos e as rolinhas. E também o bode, tá? Então, cada animal era ofertado ali em sacrifício no lugar da pessoa. Nós vamos entrar aqui mais detalhado na parte dos sacrifícios, tá? Mas esses animais usados para o sacrifício, eles tinham que ser perfeitos, eles tinham que ser sem defeito nenhum, tá? E sem nenhuma deficiência. Eles tinham que ser gordos, serem bons para o sacrifício e serem sadios. Isso era um costume lá daquela época,
tá? Então havia essas regras civis para alimentação por causa do povo estar no deserto e desses princípios físicos para que não houvesse contaminação de uma pessoa para outra. Era para proteger o povo, na verdade. Essas coisas que o Senhor dizia era para proteção da saúde, era para proteção, né, para que não viessem a pecar, não viessem a entrar em idolatria, coisas que geralmente os outros povos das nações pagãs faziam, entendeu? Então, como Deus queria que eles fossem diferentes dos outros povos, Deus foi colocando essas regras para eles. A parte aqui dos sacrifícios e holocaustos, agora a gente vai entrar mais em detalhes. Os sacrifícios eram ofertas santas apresentadas ao Senhor. Existiam vários tipos de sacrifícios, tá? Eram 5 tipos. Atendiam 2 propósitos. Um era demonstrar adoração, gratidão e devoção a Deus, e os outros era expiar a culpa do pecado, tá? Para ter o perdão do pecado. O termo expiar significa fazer propiciação, significa reconciliar-se com as duas partes afastadas, ou seja, Deus, né, e o transgressor, que era ali o homem ou a mulher. As ofertas de animais indicavam que a pessoa estava entregando a sua vida a Deus por meio da vida do animal. Então, era um simbolismo, como se a vida do animal ali no sacrifício fosse a vida da pessoa por causa do pecado. Então, existiam 3 ofertas voluntárias e existiam 2 obrigatórias. Eu até coloquei aqui da minha Bíblia de estudo. Então, tinha as ofertas queimadas, que era para pagar os pecados em geral, e mostrava a devoção de uma pessoa a Deus. Tinha a oferta de manjares, mostrar honra e respeito a Deus em adoração, e reconhecer que tudo que temos pertencia a Deus. A oferta pacífica, expressar gratidão a Deus, simbolizava a paz e comunhão com Deus, e as ofertas pelo pecado e pela culpa. Pelo pecado era para pagar pelos pecados não intencionais, de impureza, negligência e imprudência. Então, e aqui, a oferta pela culpa é fazer o pagamento pelos pecados contra Deus e contra os outros. Um sacrifício era feito a Deus e a pessoa lesada era reembolsada ou recompensada. Então, aqui, por exemplo, as ofertas queimadas eram os holocaustos, onde oferecia-se um animal inteiramente a Deus. Isso poderia ser em forma de gratidão ou adoração. Tá? Então, o holocausto queimava todo o animal. A oferta de manjares e cereais poderiam ser farinha, né, azeite. Então, ali o animal ele não era totalmente queimado. Só algumas partes do animal era queimado, que era a melhor parte, que era a parte da gordura, a parte do fígado, a parte dos rins, que eram consideradas as melhores partes para Deus. E o restante ela era dada parte para o sacerdote e parte para a pessoa que estava ofertando, que ela poderia levar para casa e comer com a sua família, em forma de, né, agradecimento a Deus. As ofertas pacíficas também simbolizavam a paz e a comunhão com Deus, então aqui era mais os animais que eram utilizados dessa mesma forma, uma parte ia para os sacerdotes, outra parte ficava para as pessoas. Já nos pecados, não. A parte dos sacrifícios pelos pecados, parte do animal também, a melhor parte era queimada, mas as outras partes eram queimadas também. A pessoa não podia ficar com parte nenhuma do animal e também o sacerdote, tá? Então, a pessoa estava oferecendo para pedir perdão por pecado, ela não podia ficar com parte do animal para comemorar alguma coisa, né? Então, aquela outra parte era queimada, geralmente fora do acampamento. E a oferta pela culpa, a mesma coisa. A diferença da oferta pelo pecado e oferta pela culpa é porque essa oferta pelo pecado incluía pecados não intencionais, às vezes a pessoa fazia sem intenção, às vezes a pessoa pecava sem querer ou sem saber que estava fazendo algo errado. Então alguém falava, olha, fulano fez isso, e aí a pessoa descobria que tinha feito algo errado, então não era intencional, mas como era pecado, ela pedia perdão. Ou pelas impurezas, como nós vimos ali, no caso da pessoa estar de lepra, ou menstruada, ou, entendeu? Infecção, algum tipo de doença, ou daqueles fluxos corporais que eu expliquei. Então, também, quando terminava aquele período que o fluxo corporal desapareceu, eles faziam também essas ofertas pelos pecados. Ou negligência ou imprudência, às vezes com as coisas sagradas do Senhor. Então, lá dentro do tabernáculo, às vezes, né, o sacerdote fazia alguma coisa que infringia ali, então negligência ou imprudência, e também com relação à alimentação, às vezes comer algum animal que não deveria, então foi uma negligência ou imprudência. Às vezes a pessoa não sabia que não podia comer e comia, então ela também oferecia. Já aqui na oferta pela culpa, é quando era intencional, a pessoa queria pecar, então a pessoa premeditou. E isso tanto com relação aos mandamentos de Deus, quanto em relação às outras pessoas. Às vezes lesar o próximo com alguma coisa. Então, se ela lesou o próximo com alguma coisa, ela vai fazer o sacrifício e vai reembolsar, vai restituir aquilo que ela fez
com relação a outra pessoa. Ela vai devolver aquilo que ela fez ou, né, restituir aquilo que ela fez da outra pessoa. E com relação a Deus, seria só ali a oferta do animal perante a Deus, tá? Então, esses eram os tipos de sacrifícios. O sistema de Deus diz que uma vida precisava ser dada em lugar da outra. No Antigo Testamento, o animal oferecido em lugar da pessoa era uma medida provisória, à espera do sacrifício definitivo de Jesus, que removeria o pecado de todas as pessoas para sempre. Então, esses sacrifícios eram para apaziguar a ira de Deus só momentaneamente, né? Depois, quando o Senhor Jesus veio e morreu por nós, de uma vez por todas, ele foi o sacrifício perfeito, né? Não, hoje não precisa-se mais de sacrifício, porque de uma vez por todas o Senhor Jesus fez um sacrifício, né, definitivo, perfeito e eterno ali por nós, morreu, né, em nosso lugar. Aqui com relação aos sacerdotes, o Senhor separou apenas Arão e seus filhos como sacerdotes para servir em sua casa, que eram da tribo de Levi, todos descendentes de Levi, da tribo de Levi. Então Arão e seus filhos eram a parte sacerdotal e os restantes da tribo eram os levitas, que eram usados para auxiliar os sacerdotes e para cuidar ali do tabernáculo. Então eles ajudavam tanto ali nos sacrifícios para preparar as coisas, como também para o cuidado ali com a manutenção do tabernáculo, sendo que certos locais eles não poderiam colocar a mão, somente os sacerdotes e Arão poderiam colocar a mão. O sacerdote era quem fazia a propiciação, que era o que fazia os sacrifícios, pela culpa das pessoas e também por ele próprio, porque ele era humano, né? Ser humano, então ele também pecava. Então ele também fazia esses sacrifícios, né? A propiciação por ele também. A função do sacerdote era proteger a santidade de Deus, a pureza da tenda e do povo de Israel. E é ilustrada pela ação intercessória de Arão, que se colocava entre Deus e o povo. Em relação à adoração, que eram as festas celebradas, tá? Então havia muitas festas que celebravam os feitos de Deus. Eles comemoravam dando graças e essas festas eram celebradas tanto em família quanto também individualmente, como a Páscoa, como o sábado. Então eles podiam comemorar tanto juntos, em comunidade, quanto também, né, sozinhos ali, cada um com a sua família. E também como uma celebração silenciosa, como jejum, como sinal de arrependimento. Então, nesses momentos de celebração, eles agradeciam, reverenciavam e consagravam a Deus. Existiam vários tipos de festas, e cada festa significava um motivo. Aqui no capítulo 23 fala sobre as festas dedicadas ao Senhor. Então, tinha o sábado, né, que toda uma vez na semana tinha que separar um dia para o Senhor, era de descanso, dedicação ao Senhor. A Páscoa, que era uma vez ao ano, então eles tinham que comemorar de quando eles saíram do Egito, foram libertos. E também comiam os pães sem fermento por 7 dias, para simbolizar também, lembrar também quando eles foram libertos do Egito. Então, aí toda vez, uma vez por ano, na mesma época, eles iriam comemorar a Páscoa do Senhor, relembrando o dia que eles saíram do Egito. A festa dos primeiros frutos, ou festa das primícias, dava-se o fruto das primeiras colheitas como oferta a Deus. Só depois que fizessem isso, eles poderiam comer aquilo que eles colhessem. Tinha as festas da colheita também, ou festa de Pentecostes. A festa da colheita, ou festa de Pentecostes, ou festa das semanas, ocorria 7 semanas depois da Páscoa, tá? Ou 50 dias depois da Páscoa, por isso que era chamado de Pentecoste. Então, era uma festa que eles louvavam a Deus pela colheita abundante que eles tinham. Tinha a festa das trombetas, que era realizada no início do ano, como o ano novo deles, festa do ano novo judaico. Tocava-se trombetas para aclamar esse ano que iniciava, expressando gratidão e alegria a Deus. Usava-se trombetas feitas de chifres de carneiro e usava-se também algumas feitas de prata batido. Tinha o dia da expiação, que era o dia do Yom Kippur, onde fazia-se expiação pelos pecados de toda a comunidade, de todo o povo. Então, era um dia, fazia-se remoção do pecado de toda a nação. E era importante para restaurar a comunhão entre o povo e Deus. Tinha as festas do tabernáculo. Durante 7 dias moravam em tendas, faziam tendas com folhas de palmeiras. E aí eles moravam ali naquelas tendas feitas com folhas de palmeiras durante 7 dias para relembrar a proteção e orientação de Deus quando eles estavam no deserto. Então, essas eram as festas que eram comemoradas para relembrar, né, os feitos de Deus, a provisão enquanto eles estavam no deserto e também como gratidão a tudo que Deus estava fazendo por eles.
O nome Levítico, ao contrário do que muitos pensam, não vem de leis, mas sim da tribo de Levi, porque são legislações sacerdotais para os sacerdotes, são deveres sacerdotais e do serviço do tabernáculo. Por serem prestações sacerdotais, são prescrições levíticas, e foi o que deu origem ao nome Levítico. Então, Levítico vem de Levi, da tribo de Levi, porque os sacerdotes vieram da tribo de Levi. Então, além dos deveres dos sacerdotes, do serviço do tabernáculo, também incluía outras leis. Levítico nos dá diretrizes para adoração, leis sobre a pureza cerimonial e leis morais e dias santos. Então, além das leis ali dos sacerdotes, de como eles deveriam fazer, né, o cuidado com o tabernáculo e o sacrifício, o cuidado com eles mesmos, tinham aquelas leis, né, do puro e do impuro, as leis morais, de relacionamento entre o povo, que podia ou não podia, e os dias santos, que eram as festas aqui que eles comemoravam. Então, tudo tinha, né, lei para isso, lei para aquilo, para que o povo pudesse seguir. Então, a gente vê aqui que entre o relacionamento entre Deus e as pessoas, né, entre o povo de Israel, entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do povo, exigia-se esse sacrifício expiatório, né, para conseguir ter essa interligação, né, entre Deus e o homem. Então, precisava-se fazer esses sacrifícios e a morte dos animais, que representava a vida das pessoas ali sendo entregues para perdão dos pecados, sempre com o derramamento de sangue do animal, tá? Então, sempre antes dos sacrifícios, derramava-se, né, degolava o animal e derramava-se todo o sangue para depois cortar as partes que eram oferecidas ao Senhor e as outras partes, e dependendo do que era a intenção daquilo, era tomada uma providência diferente. Tá? Então, por que tinha que tirar totalmente o sangue? Muitas vezes pegava esse sangue do animal, passava em algumas partes do tabernáculo, dependendo do tipo de sacrifício que se fazia. Passava-se nos chifres ao redor do altar do tabernáculo também. Então, o sangue representava como um ato de purificação. E o sangue para eles eram muito importantes, porque para eles o sangue continha a vida da pessoa. Toda vez que alguém era morto, saía sangue. Então, eles achavam que quando matava alguém, por exemplo, dava uma facada na barriga da pessoa, saía o sangue. Aí a pessoa morria. Então achava que a vida estava no sangue. E a vida vem de Deus, logo o sangue tinha que ser entregue a Deus. Não podia ser consumido pela pessoa através, né, do alimento ali na hora que consumiu o animal. Então, quando eles iam fazer o uso de alimentos dos animais, eles tiravam todo o sangue. Eles preparavam o animal e comiam a carne totalmente sem sangue. E também usavam nos sacrifícios também o animal totalmente sem sangue. Eles tinham o sangue como algo sagrado, algo que era parte de Deus, representava Deus. E nesses sacrifícios também sempre usava-se parte de gordura, a parte mais gorda do animal, porque a gordura representava força. Então, quando eles viam uma pessoa mais fortinha, eles falavam, nossa, aquela pessoa é forte, ela é capacitada para fazer muitas coisas. Já a pessoa mais magrinha era considerada a pessoa que não estava apta a fazer muitas coisas. Então, a gordura era algo bom para eles, que representava força. Então, por isso, no animal, ela era oferecida para Deus como a melhor parte do animal. Então, todos os sacrifícios eram feitos assim. A parte mais gorda, a parte do fígado, porque os babilônicos, eles faziam também adorações usando o fígado do animal, hepatomancia. Então, para que o povo não corresse o risco de cair nessa idolatria, Deus também incluiu o fígado para poder ser sacrificado, tá? Então, essas partes eram sacrificadas como a melhor parte para o Senhor, e o restante do animal fazia-se, né, de acordo com a intenção do sacrifício, fazia algo diferente, de acordo com sua intenção. Então, sempre tinha essa necessidade de estar se fazendo expiação, né, ou como forma de gratidão, ou como forma de perdão dos pecados, né, como nós vimos ali os tipos de sacrifícios e ofertas. Esses sacrifícios, eles foram feitos durante todo o Antigo Testamento, né? Tinha essa necessidade ao longo do tempo, no Antigo Testamento, de fazer com que dessa forma, através dos sacrifícios, o povo tivesse perto do Senhor, pudesse se achegar ao Senhor. Era a única forma de relacionamento que existia. Mas depois, a partir do Novo Testamento, Cristo morreu para a punição de uma vez por todas, a favor de nós, né? Para nos libertar da pena do pecado. Então, simplesmente a gente crendo no Senhor Jesus, reconhecendo o seu sacrifício na cruz, seu derramamento de sangue ali, como perfeito e único sacrifício permanente, nós temos o perdão do pecado, nós temos, né, o livre acesso ao Senhor. Então, os sacrifícios pré-anunciavam o dia em que o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, morreria, ressuscitaria, assim venceria o pecado de uma vez por todas.
Então, Cristo é o Cordeiro sacrificial, perfeito, que tira o pecado do mundo, de forma única, efetiva e suficiente. Seu sangue nos purifica de todo o pecado. Sua morte foi para salvar toda a humanidade. Então, naquela época, o sacrifício dos animais era temporários e era somente ali para o povo de Israel e para quem morava com eles. Então, alguns estrangeiros que se, agregaram ali, que casaram com os israelitas, que resolveram fazer parte dessa família, que foram circuncidados. Então, eles seguiam todos os ritos também, todas aquelas ordenanças do Senhor, como se fosse um povo de Israel. Então, foi feita somente para ali, para aquela comunidade, direcionada ao povo de Israel. Mas depois, quando o Senhor Jesus veio e morreu por nós, isso incluiu toda a humanidade, né? Todo o povo que crê, que tem fé no Senhor Jesus é salvo pela morte do Senhor Jesus. Então, os sacrifícios de Levítico, eles eram apenas temporários e serviam para apontar o sacrifício permanente do Senhor Jesus. Levítico também destaca a importância do ministério sacerdotal e mostra a imperfeição também desse ministério, porque lembra que os sacerdotes eles também tinham que fazer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Mas no Novo Testamento apresentou Cristo como sendo o perfeito e eterno sumo sacerdote, e não precisava mais entrar no tabernáculo uma vez por ano para fazer expiação dos pecados do povo. Mas sim, ele subiu ao tabernáculo celestial, de uma vez por todas, para sempre, e ofereceu a sua própria vida, como sendo um simples cordeiro, deu sua própria vida para fazer expiação por todos nós. Então a gente vê que essas leis alimentares entre o puro e o impuro deveriam ser para separar o povo, do restante das nações pagãs, como um povo singular, um povo pertencente a Deus. Então o que fazia diferença ali era a presença do Senhor. Então no Novo Testamento não havia mais a proibição entre as coisas alimentares, de poder comer ou não comer, ou então de separar a pessoa, mas continua havendo sim essa insistência da separação do povo de Deus, que somos nós, que somos a igreja em relação ao mundo. Então hoje a gente demonstra para o mundo que nós somos pertencentes a Deus, não porque a gente come isso ou não come aquilo, não porque a gente está com uma doença ou não, mas a gente demonstra por sermos parte da igreja, por fazermos aquilo que Deus espera que nós fazemos. Devemos ser um povo separado, demonstrando através do nosso modo de viver que nós somos diferentes das pessoas do mundo. Então, o livro de Levítico, ele também enfatiza Deus, que é santo e que quer habitar no meio do povo, Ele criou o tabernáculo para que ele pudesse estar ali em comunhão com o povo, queria ter comunhão com o povo. Assim, ele exigia do povo que o povo fosse santo para ter esse relacionamento. E essa verdade é expressada na encarnação do Filho de Deus. Então, essa vontade de Deus estar em comunhão conosco, ela teve o ápice quando Jesus veio ao mundo, como Emanuel, Deus conosco, que se fez carne e habitou entre nós. Então, agora nós não temos mais um intermediador ali, um sacerdote humano para levar os nossos pedidos a Deus. Nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso intermediador, é o nosso intercessor ali entre nós e Deus durante as nossas orações, e nós temos o Espírito Santo que habita entre nós. Então nós fazemos parte ali, nós somos a casa de Deus. Ele habita no meio do seu povo, que é redimido pela morte de Cristo. Então nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Então é isso que a gente aprende sobre o livro de Levítico, sobre o tema principal, que é a santidade de Deus, e sobre como o povo deveria viver em santidade e como Deus, sempre querendo viver em comunhão conosco. Não só no Antigo Testamento, mas agora, a partir do Novo Testamento em diante, com a morte do Senhor Jesus e com o Espírito Santo em nossas vidas, no nosso relacionamento com Deus através de Jesus, nós somos libertos do pecado, temos a vida eterna e nós podemos viver sendo guiados por Deus através do seu Santo Espírito que habita dentro de nós. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender um pouco do livro de Levítico, passar pelo menos uma visão geral do que se trata o livro, que fica mais fácil para você entender na hora que você estiver estudando, na hora que você estiver lendo, para conseguir compreender melhor. Logo, logo eu volto com mais um panorama, que será o panorama do livro de Números, que eu estou estudando agora. Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Tchau!